Bem, se você viu os vídeos anteriores, você deve ter percebido, deve ter notado que eu não toquei no nome, nem fiz referência a nenhum personagem que se tornou ícone do movimento da Reforma Protestante. Mas isso foi de forma intencional, de forma proposital, para que venhamos a refletir. Por quê? Uma das expressões em latim que fazem parte deste movimento, que se diz soli deo gloria, que foi um vídeo anterior que eu falei sobre isso, glória somente a Deus, temos que analisar esta expressão e observar a nossa vivência nelas nos dias atuais. Mais importante é quem fez e quem faz, que é Deus, e não quem foi usado para fazer. Me faz lembrar de uma passagem bíblica que se encontra no livro de Números, capítulo 22, versículo 28, onde diz: Então o Senhor fez a jumenta falar, e esta disse a Balaão: O que eu fiz para você, para que me espanques 3 vezes? Olha, a Bíblia ela está cercada de episódios, de histórias, de fatos, que ao observarmos eles, temos que analisar e trazermos estes relatos para a nossa vivência, para que possamos nos enquadrar nos padrões bíblicos e nos padrões de Deus. Porque, ao observar esta passagem da jumenta, nota-se que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer, até mesmo um animal. Mas nós, como seres humanos, temos nessa nossa natureza pecaminosa a tendência de querer sempre venerar, idolatrar objetos ou pessoas. E o movimento da reforma acaba-se, de certa forma, nos dias atuais, se prendendo muito mais aos seus ícones, aos seus personagens, do que em relação ao que é mais importante, o que é mais interessante, que é Deus que usou tais personagens para que isso acontecesse. Porque Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, da maneira que Ele quer. Assim como estes homens e mulheres no passado somos também apenas instrumentos, canais de Deus para que fazer a sua vontade. Mas Ele é quem faz. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 43, versículo 13: Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quando o Senhor se propõe a agir, a realizar, a executar, a fazer determinados propósitos conforme o seu querer, não há quem possa impedir, conforme esta descrição que se encontra em Isaías 43, 13. Agora, quem Ele vai usar, da forma que Ele vai usar, a maneira que Ele vai usar, a época que Ele vai usar, pertence a Ele. E tudo tem que ser exclusivo a Ele, a glória dEle, o louvor a Ele, a honra a Ele. Isaías é bem claro também retratado no seu livro, no capítulo 42, versículo 8, o seguinte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Mas só observa que pelo mundo afora há estátuas, há monumentos erguidos em prol do nome e da personalidade destes homens, que está totalmente contrário àquilo que nós pregamos. De certa forma, acaba se tornando um contrassenso, um contraponto, um paradoxo daquilo que pregamos e daquilo que vivenciamos. Se refutamos, se condenamos a prática da veneração a objetos e a personalidades humanas, temos que observar se não está acontecendo isso, porque há-se uma veneração a nomes e a personagens da reforma. E o apóstolo Paulo bem relata no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Ele diz: Eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Temos também que observar que temos que olhar pelos olhos da fé. O mesmo apóstolo Paulo retrata no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ele diz: Visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Então, ao olharmos para o movimento da reforma, olhamos pelos olhos da fé, observando que foi Deus que esteve e está na frente e por trás deste movimento. E não observar pelos olhos materiais quem foi usado para que este movimento se concretizasse.
ele iria ocorrer de uma forma ou outra, não importando quem fosse usado para fazer. É certo que estes personagens foram usados em sua época, mas temos que refletir não em cima das suas personalidades, das suas pessoas, da sua figura, e estampar, caracterizar figuras, de certa forma, de uma certa veneração a estes personagens, mas analisar qual o real sentido dos seus posicionamentos. E ao observar estes posicionamentos que eles tomaram no passado, da mesma forma trazermos para a nossa vida atual e nos posicionarmos no momento presente, na época a qual nós estamos vivenciando. Conforme eu relatei no vídeo A Reforma Protestante. Você pode depois voltar lá no canal e observar este vídeo, Reforma Protestante. Tudo bem? Então, meditemos sobre isso, vamos fazer esta análise e não nos prender a pessoas, a figuras, a objetos, a imagens, mas a Deus em si, a glória de Deus, o louvor é de Deus, tudo é para Deus e será sempre para Ele. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, somente a ele. O salmista nos diz no Salmo 24, versículo 1, ele diz: do Senhor pertence a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo que nela se contém. Tudo pertence a Deus. Então, tudo está no controle de Deus. Então, venhamos analisar, observar, para que não venhamos a incorrer e, de certa forma, cairmos naquilo que nós condenamos, refutamos e apregoamos como errado, sendo que, na maioria das vezes, acabamos caindo neste mesmo erro que acabamos condenando. Então, vamos adorar a Deus, venerar a Deus e não a personalidades humanas. Foram pessoas, homens e mulheres que foram usados no passado. O que nos cabe ali, ao olharmos para o passado, é os seus ensinamentos, o seu posicionamento e não venerarmos tais pessoas.